Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, clama, pede. Vem Espírito de amor, vem sobre nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. E nós já pedimos, neste início do Amor Vencerá, chegando até a sua casa, chegando até o teu coração, o Espírito de amor, o amor do Pai e do Filho sendo derramado sobre nós, que você possa já receber a visita do Espírito Santo no teu coração, meu irmão, minha irmã, neste momento de intercessão chamado o Amor Vencerá, esse amor que vence todos os dias em nossas vidas, que possa vencer hoje na tua vida, na tua casa, na tua história, com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está passando. Você que está aqui no Rincão, que veio rezar conosco, receba a força do amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo de Deus. Sejam bem-vindos. Padre Toninho, a sua bênção. Deus te abençoe, Antonieta. Deus abençoe você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É o Amor Vencerá chegando até você. Esta força da oração neste momento, nessa pausa, nesta quase final de manhã, para que a gente possa restaurar aí as nossas forças, mas em Deus. Quando nós restauramos a nossa força em Deus, esse amor ele vai crescendo. E esse amor que faz tudo a gente vencer os obstáculos, as dificuldades, as vitórias, né, Antonieta? Antonieta sabe muito bem disso. Nosso pequeno Antônio, é o milagre de Deus. Então, nós temos que louvar e bendizer a Deus por todas as graças. E você que reza conosco, pode ter certeza que você não está sozinho. Estamos rezando com você e por você neste dia que se chama Hoje. E hoje pedindo a intercessão de um grande santo. Um santo que tinha Nossa Senhora como companheira, São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Morreu no campo de concentração de Auschwitz por amar. Trocou por isso sua vida, hein, Padre? Exato, por isso Jesus disse, a prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelo amigo. E ele, para poupar a vida de um pai de família, se colocou no lugar e morreu lá no campo de concentração de Auschwitz, num dia como hoje, 14 de agosto de 1941. E São João Paulo II declarou o santo para este mundo, neste século tão difícil. É muito difícil, por isso que ele criou a Milícia da Imaculada. A Milícia da Imaculada. Nessa confiança de que esse exército, pelas mãos de Maria, vencerá os intempéries. Os combatentes de Maria. É isso aí. Juliana de Paula, minha irmã querida, seja bem-vinda, Ju. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês e me sinto acolhida, bem-vinda nesse programa de intercessão, como você falou. E é uma alegria estar com esses 2 irmãos, esses 3 irmãos maravilhosos aqui,
né? Tá completo aqui o time, né? A Ju está na célula missionária da Canção Nova em João Pessoa, né, Ju? Isso mesmo, é um novo, né, da Canção Nova, justamente lá em João Pessoa, onde eu e o Alexandre, meu esposo, somos naturais de João Pessoa, estamos ligados à missão de Gravatá, no Pernambuco, mas hoje fazendo esse trabalho, grupo de oração toda segunda-feira, lá na Capela Santa Paula Fracinete, no Castelo Branco, bairro, né? E também nós estamos com missa do Clube de Evangelização, já com vocacional, trabalhando bastante lá em João Pessoa para abrir uma casa de missão, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, é um povo muito querido de João Pessoa. Muito. Que ama muito a Canção Nova. E já quero mandar um abraço, né, para todos os pessoenses, os paraibanos e os meus irmãos de comunidade, todos aqueles que estão no vocacional também, da Canção Nova lá em João Pessoa, uma alegria mesmo. Amém. Nosso querido irmão, eu carinhosamente o chamo de Johann Sebastian Bach. Seja bem-vindo. Maravilha, maravilha. Por falar em Johann Sebastian Bach, tem novidade domingo agora no meu Instagram. Será postado um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos, sobre sequência harmônica. E ali você acessa o link, compra as aulas e ajuda a Canção Nova. Então, todo domingo, Antonieta, eu vou colocar alguma coisa sobre percepção, harmonia, acorde. Você pode dar a sua sugestão também. E me segue lá no grupo de WhatsApp. Você tem que me seguir também no grupo de WhatsApp. Entrar no grupo. Faz favor. No grupo do WhatsApp. É só entrar lá no link da bio do Instagram, que tem lá para você acessar. Avisa o Alexandre também. O Alexandre já está lá. Então, tá bom. Então, todo domingo será postado alguma coisa para você aprender alguma coisa com o sapo, tá bom? Não é muita coisa não, mas eu acho que dá para passar. É muito assim. Gente, olha, maravilha. Nós precisamos ter um coração generoso. E a generosidade se estende a todos. Você, acessando as aulas do nosso querido sapo, você vai estar ajudando o projeto Dai-me Almas. É o seu coração generoso como missionário desta obra, fazendo também a sua parte para doar, porque a evangelização cada vez mais precisa avançar. Por isso que o projeto Dai-me Almas, no dia de hoje nós chegamos aos 41%, graças a Deus. Subimos 2% ontem, falta-nos 59% e nós temos 12 dias úteis. Isso significa que precisamos a cada dia subir um percentual de 4,9%. E nós cremos porque nosso Senhor inspirou no coração do nosso Pai fundador que Ele mesmo levantaria um exército que de braços dados conosco sustentaria esta obra com a generosidade do coração de cada um. Por isso, nós convidamos você que é sócio evangelizador, não esquecer de atualizar o seu cadastro como sócio. Se mudou o número de telefone, e-mail, endereço, isso é muito importante. Como é que você vai fazer? Entre em contato conosco pelo telefone 12 3186 2600, ou você pode entrar no site clube.cançãonova.com e acessar a área de sócio para atualizar o seu cadastro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Não deixe de tirar a sua dúvida. Existem inúmeras formas de você contribuir com esta obra. Uma delas é o Pix automático, que você vai fazer com a autorização do seu banco para a sua doação acontecer de forma recorrente, nos ajudando a evangelizar, porque temos muito ainda o que fazer, não é, Padre Toninho? Exato, temos que avançar cada vez mais para águas mais profundas. Com certeza, nós não podemos nos contentar com a água no tornozelo, no joelho, nem na cintura. O Senhor nos colocou neste mundo para nadar de braçada. Com certeza. No seu rio. Então nós temos que avançar. Como é que nós sabemos que nós temos muito ainda o que fazer? É só dar uma olhada nas notícias do que está acontecendo no mundo.
aí a gente fala, nossa, precisamos fazer mais para avançar com o reino de Deus. Exato, porque hoje nós não podemos ficar só numa perspectiva espiritual. Nós também precisamos olhar, né? A igreja nos ensina a não ficar com um olhar somente na vertical, eu e Deus, mas eu também tenho que olhar eu e o irmão. Eu e o irmão significa o quê? Essa realidade que hoje nós vivemos. Esses dias nós rezávamos pelos irmãos perseguidos, no dia 6 de agosto. Esses dias estamos rezando tanto pelos irmãos que estão sofrendo pelo terremoto lá na Colômbia. Tantas outras situações que vivemos tanto no Brasil, fora do Brasil. Hoje eu fiquei tão impressionado de ver como que a violência doméstica, ela aumenta com os jogos de futebol. Olha só. Então, quer dizer, essas realidades que muitas vezes passam despercebida no nosso meio. Então, nós precisamos também ter os joelhos no chão, mas também sabendo que a realidade hoje nos convida a esse desafio. Exatamente. Essa realidade que se chama mundo, nos chama também ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. E é por isso que nós vamos colocar aqui os nossos pedidos de oração. Eu convido você que está no rincão a colocar aqui nesta barquinha de oração, não é? A barca tem toda essa simbologia na Igreja Católica, representa a igreja, porque a gente já começa rezando pelo Santo Padre, né? Os bispos, né? Os padres. Mas você colocar aqui a sua intenção que você trouxe, sua família, tudo que passa no seu coração, deposita aqui no coração de nosso Senhor, da Virgem Maria. E eu queria colocar, Padre, a cidade de Eunápolis, lá no extremo sul da Bahia. Por quê? Teve uma tempestade daquelas que tem acontecido no nosso país, que arrancou, destruiu a nossa antena de recepção do sinal da TV Canção Nova. E Eunápolis é uma cidade grande, graças a Deus, lá pega o sinal da TV Canção Nova. E meu esposo, Tião, que é da engenharia de radiodifusão, e eu prometi ao Padre Jonas que uma vez me pediu que eu fosse intercessora do departamento de radiodifusão. Então, eu sempre rezo pelo responsável da radiodifusão, que é o Márcio hoje, por toda a equipe, não só porque o meu marido faz parte da equipe, mas porque o meu fundador pediu aqui na sala dele, debaixo desse palco. Eu não sei o que foi que ele viu. E eu sei que ele me pediu não só porque o meu marido era da equipe, mas porque eu precisava rezar, e eu rezo. E convido você a rezar, porque para o sinal chegar na sua casa, essa equipe está subindo e descendo serra. Então, ele já está lá, ele já consertou tudo o que precisava consertar. A antena foi levada daqui de caminhoneta, graças a Deus, e o sinal da TV Canção Nova está chegando em Eunápolis. Então, nós queremos dar glória a Deus, porque tudo isso aconteceu porque o sócio evangelizador contribui com esta obra. E eu quero mandar e pedir oração para Dona Maria Senhora Ferreira da Silva, seu esposo Edísio e suas filhas Alice Vitória e Ana Luísa, lá em Eunápolis, que acolheu e cuidou muito bem de Tião quando ele estava fazendo o serviço lá. Antonieta, os nossos irmãos cinegrafistas, o pessoal aqui da produção sabe muito bem que toda vez que eu vou celebrar a missa no santuário, ela é transmitida, eu digo, a TV que você vê faz com profissionais que você não vê. O que a Antonieta disse são pessoas que a gente nem imagina. Olha como é que esse sinal chega, porque tem pessoas que estão atentas para que o sinal não se perca, como aconteceu no Rio, né? É verdade. Voltou. Quer dizer, estão aqui esses profissionais que eu falo que é o nosso braço direito, nosso braço esquerdo. Então, rezar sim, viu? E nós precisamos rezar muito para que esses nossos profissionais, gente da radiodifusão, que estão atentos para que essa transmissão que você está recebendo, ela não se perca, não perca o sinal.
Então vamos rezar. E isso acontece porque os nossos sócios também ajudam. Então você que é o nosso sócio evangelizador, você tem grande parcela nisso. Então o nosso muito obrigado por você acreditar nessa obra de evangelização. O centavo que você dá, o pouquinho que você dá, olha, nos ajuda o quê? A manter o sistema Canção Nova de comunicação no ar. Então, como é bom a gente trabalhar assim, servir nesta grande família, né? Nessa grande companhia de pesca, como o Padre Jonas dizia. Nós somos aqui, cada um com a sua função. Cada um com a sua função. Como é bom. Então, vamos olhar, rezar. E eu sempre digo, se você não pode ajudar financeiramente, com a sua oração. A oração também ajuda, né, Antonieta? Oh, meu Deus. Sem ela, a gente não caminha. Não caminha. Então, vamos rezar uns pelos outros, sabendo que estamos na mesma barca, onde Jesus é o nosso capitão. Pode colocar as intenções, Padre. Eu rezo. Hoje me veio assim muito rezar pelo nosso Instituto Canção Nova. Eita! 25 anos de instituto, eu trabalho, eu sirvo ali, né, o meu ministério sacerdotal ali, eu e o Padre Léo, junto com os nossos mais de 1.000 e tantos alunos, desde os pequenininhos, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, por todos os nossos colaboradores. E o nosso instituto, eu estou tão maravilhado este ano que tantas transformações que estão acontecendo ali, tanto na parte estrutural como na parte física. Que bom, o nosso instituto está avançando para águas mais profundas. E ontem eu comentava com uma colaboradora, eu olhando aquelas crianças pequenininhas, eu falo, meu Deus, como elas aqui são amadas. E ontem eu fiquei tão impressionado, Antonieta, por isso que eu falo rezar pelo nosso instituto. Uma aluna, que não vou dizer o nome para preservá-la, mas não tem a presença dos pais, porque os pais estão presos. E dia domingo foi dia dos pais. E ontem, a adoração, ela chegou e me entregou para mim o presente que ela iria dar para o pai. Nossa. E ela me entregou, eu fiquei assim, antes da adoração, eu tremi nas bases. E eu disse para uma colaboradora, eu adotei essa criança como minha filha espiritual. Rezar por ela. Por isso hoje eu estou rezando pelo nosso instituto, porque são tantas realidades dos nossos alunos que nós precisamos rezar, porque está lá na camiseta dos nossos alunos, formando homens novos para o mundo novo. Tema que o Padre Jonas deu. E o Senhor, Padre, me fez recordar, porque como eu fui a primeira diretora do Instituto, né, fomos criar a escola a pedido do Padre Jonas, o Senhor me fez recordar que naquela época o Padre Jonas, por causa do curso de filosofia que os nossos seminaristas estudavam já lá, a filosofia, tem todo o contexto, a história, o Padre Jonas pediu que cada um dos seminaristas adotasse uma criança espiritualmente como intercessor. E nós, porque nós começamos, nós tínhamos 4 salas de aula, era no máximo 20 crianças em cada sala, hoje nós temos mais de 1.000 alunos. E o recreio era no horário do seminarista, para que as crianças, vendo-os, como Dom Bosco fazia, iam aprendendo só em olhar, essa presença, sabe, que santifica. E foi uma experiência maravilhosa vê-los adotando espiritualmente cada criança. E o Senhor já realizando como capelão da escola, essa que eu não sei se te contaram isso, mas eu estou lembrando agora, mas a intuição já leva, não é? Exato. De algo que ele já tinha pedido para ser feito. Exato, porque muitas vezes as pessoas acham que o padre, ele está lá só rezar a missa. Não. A palavra padre significa pai. Precisamos ser pai espiritual das pessoas. E eu vejo aqui os nossos alunos, eu falo, minha gente, eu morei em Portugal quase 10 anos. Era raramente alguém chegava assim e dizia, benção, padre. Eu entro no instituto, seja a hora que eu for, até a hora que eu fico, se eu fico na segunda-feira eu fico o dia todo. Gente, se eu fosse ganhar por bênção, eu já estava, a Canção Nova já tinha fechado a campanha. Imagina, quase 300 alunos, 400, toda hora. Benção, padre, benção, padre, benção, padre. Ô, cantiga bonita. Exato. Eu falo assim, eu me sinto feliz de dizer,
Deus te abençoe. E eles vêm, abraça, pede a bênção. E é assim, nós precisamos ser canal da bênção. E é bonito quando a gente, mesmo, não só na escola, a gente vai a algum lugar, vai celebrar numa paróquia, eles falam, ó o padre da minha escola. Padre, O padre da minha escola. O meu neto, aos 7 aninhos, um dia ele chegou em casa e falou, vovó, na minha escola eu falo com Deus. O Estevão. Falei, meu Deus, cumpriu-se o nosso objetivo. Imagina o seu filho chegar e dizer que na sua escola ele fala com Deus, porque eles têm esta liberdade de uma capela aberta, onde eles vão lá para falar com o nosso Senhor, para visitá-lo. E eles rezam, viu? Eles buscam e rezam a sua intenção do seu jeito como criança, não é verdade? Rezam. Ontem foi o dia da adoração. Teve uma adoração de manhã e 2 da tarde. E como é bonito rezar com as nossas crianças. Porque eu falo, Deus escuta a prece de uma criança. E como? Então, gente, por que nós estamos dizendo isso? Para você ver que a Canção Nova, ela tem esta missão. Né? O nosso social, ele é muito rico. Rico de sentido, rico porque temos pessoas, seja o Instituto, né, que nós chamamos do Polo Educacional, seja o Centro Médico Padre Pio, o Progem, o CAC, o Bom Samaritano, né? Aqui com jovens, aqui né, que temos a quadra, temos as aulas de ginástica com a criançada. Quer dizer, você não vê, talvez não veja isso, mas nós estamos atingindo famílias. E olha, tudo sustentado pelo projeto da Almas. Tudo. Não é um extra, é tudo comporta o projeto da Almas. A importância que isso dá no reino também é gigantesca, não é? Exatamente. Por isso que Jesus disse, qualquer coisa que fizer a um desses meus irmãos é a mim que estão fazendo. Amém. Isso é caridade, meu irmão. Isso é caridade, verdade, minha irmã. Então vamos lá. Eu quero colocar também aqui, Padre, na barquinha, uma família também que ama a Canção Nova, que ajuda, que entra naquela disputa ali no Alga Mais, socorrendo, é a Alessandra Monteiro e o Adriano Monteiro, lá em União dos Palmares, em Alagoas, um casal muito querido que faz valer a Canção Nova lá em União dos Palmares. Um abraço imenso no coração de vocês. Deus os abençoe. Amém. Você que está aqui no Rincão, estenda a sua mão aqui para a barquinha. Tenho certeza que você saiu lá da sua casa, alguém disse, reze por mim lá na Canção Nova, sim ou não? Exatamente. Agora está na hora de pagar a dívida. Coloque aqui a sua intenção, as suas necessidades, até o seu impossível, para que nesta hora possamos nos unir a tantos irmãos e irmãs, as necessidades de toda a igreja, as necessidades do mundo, para que nessa hora a misericórdia possa chegar a tantos corações. Eu quero colocar também, esse final de semana nós teremos o acampamento aqui com o tema Pela Verdade Sereis Curados. E é um acampamento de cura interior, então nós estamos já pedindo ao Senhor que cure os nossos corações, todas as áreas da nossa vida, e que a graça do Senhor nos cubra com a sua bênção e com a sua misericórdia. Vamos cantar, preparando o nosso coração, dando sequência a este momento de intercessão. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Canta, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Clama. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 36. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Meus amados irmãos, o mal e o pecado criam prisões interiores. Jesus estava falando para um grupo que acreditava nele, mas estavam presos no pecado, não conseguia ultrapassar, nem reconhecer, nem ver esta realidade de que o pecado são essas prisões que nos escravizam. Prisões espirituais, prisões emocionais, até chegar em prisões físicas. Resultado do pecado, como São Paulo fala, o salário do pecado é a morte, e a morte para a vida eterna. Não é a morte aqui, não é? Que todos nós vamos passar. Portanto, Jesus ele revela que quem peca é escravo do pecado. Porque a nossa liberdade em Cristo Jesus, o nosso livre-arbítrio não significa que nós vamos fazer da nossa vida o que nós queremos. Não é por aí. Sabe aquela rebeldia de adolescente? Quem manda no meu nariz sou eu. Eu mando na minha vida. Pois é, a nossa vida pertence a Deus. Por isso que Ele nos deu liberdade. A liberdade para escolher o bem. A liberdade para fazer o bem. Porque quando nós negamos essa verdade, nós escolhemos o mal. Fazemos o mal e aí a nossa vida vai sendo cercada por essas prisões, pelos vícios, pelas mágoas, pelos rancores, a amargura, por pactos ocultos, pela palavra de maldição que muitas vezes sai da nossa boca para nós mesmos e para os outros, a falta de perdão, a culpa, o remorso, o medo, a ansiedade, a baixa autoestima, a dependência emocional, tudo isso ciúmes vai nos aprisionando e a origem se chama pecado. Não adianta darmos desculpas, é melhor aceitar para doer menos, não é, Padre Toninho? É verdade, Antonieta. Você disse algo. A gente se acostuma com o errado. Então. E parece que viver o errado é bom, mas não é. Jesus deixa bem claro: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Nós temos a tentação de não permanecer em Deus, porque permanecer naquilo que é cômodo é muito fácil. Mas quando a palavra de Deus ela exige algo de nós, porque a palavra de Deus ela não é uma palavra morta. A palavra de Deus é uma palavra viva. Ela nos questiona. Por isso Jesus continua no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Quem é o pai da mentira? O encardido. Pois é. O nome que você quiser, diabo, Satanás, encardido, divisor. Exatamente. Ele é o pai da mentira. Então, se nós deixamos a mentira tomar conta, a verdade de Deus ela vai perder a força dentro de nós. Conhecereis a verdade. É duro? É. É custoso?
É. Mas para que eu chegue a esta verdade, meu irmão, minha irmã, temos que passar por um processo diário, que nós chamamos de conversão. A conversão é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento. Mas, padre, mas é tão difícil ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Jesus nunca disse que seria fácil para quem o seguisse. Por isso ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Meu irmão, minha irmã, seguir Jesus implica nisso, neste compromisso diário. Se eu quero viver a verdade de Deus, ela vai me libertar. Como a Antonieta disse, vai me libertar dos meus vícios. Quantos vícios a gente adquire? O que é um vício? É uma ação má, repetida várias vezes, se torna um vício. Por isso que aprisiona. Aprisiona. Tem gente que fala, não, eu não tô escravo. Muitas vezes é escravo do celular. Então, Hoje, o celular torna as pessoas hoje... Meu Deus, nem vou falar para não ter briga. Porque hoje nós temos essa prisão que anda no nosso bolso, na nossa mão, a gente não larga. Quantas prisões hoje nós temos que pedir ao Senhor que nos liberte de sentimentos, pessoas que são dependentes de outras, né, de sentimentos, que não muda, está vivendo naquela situação que aquilo está denegrindo a pessoa, mas está ali, não larga. Meu Deus. E olha, padre, os vícios são invisíveis, que nos cercam e causam uma destruição, bloqueando a nossa intimidade com Deus. Com certeza. É muito sério. E eu lembro aqui, nisso que você falou, esses invisíveis, do Papa Bento XVI, ele dizia que o mundo espiritual, ele é tão visível quanto o mundo natural. A nossa luta, como diz São Paulo lá em Efésios 6, não é contra a carne, é contra os espíritos. Esses espíritos, eles nos aprisionam. Quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, a gente é rebelde. A rebeldia, meu irmão, minha irmã, quantas vezes somos rebeldes? Não, a igreja deveria mudar essa estrutura, deveria repensar isso. Meu irmão, minha irmã, quantos anos a igreja está nesse mundo? Então, há mais de 2000 anos. Estamos nos preparando, né, para o grande jubileu. Pois é. Então, meu irmão, minha irmã, o que a igreja nos diz, o que a palavra de Deus não é conversinha barata desculpa dizer esse termo, de boteco, de barzinho, não. A palavra de Deus é para orientar, como diz lá o Salmo 119, ou 118, conforme a tradução, no versículo 105, eu falo que um dia uma pessoa quiser pedir para mim, padre, me dá uma penitência braba, Lê forte, o Salmo 118, 10 vezes, devagarinho. Ele tem 176 versículos, que é um elogio à palavra de Deus. A palavra de Deus. O versículo exatamente. 105 diz, a tua palavra é luz para guiar os meus passos. A palavra de Deus está guiando os teus passos, meu irmão, minha irmã? Ou a gente deixa a palavra de Deus lá na estante da nossa casa, né? Como se fosse um amuleto. No Salmo 90, né? Lembrando que a palavra é uma pessoa, nosso Exato. Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra e Ele é a verdade dessa palavra. Esses dias na leitura, o profeta dizia, pega a palavra e engole, coma. Então, Nós precisamos comer, no bom sentido da palavra. Sim. Ou seja, essa palavra precisa entrar nas nossas entranhas, meu irmão. ruminá-la. Ruminá-la. Não tem que entrar no ouvido e sair pelo outro, mas ela precisa ela precisa gerar em nós um barulho aqui dentro para mudarmos de vida. Então Jesus diz, se permanecerdes, eu preciso permanecer. Eu não posso ser algo assim muito fraquinho que qualquer situação desprende, mas eu preciso permanecer para que a palavra de Deus possa gerar vida e uma vida nova. Por isso, quanto mais eu conhecer a verdade, essa verdade vai me tornar um homem livre. Vai nos tornar, você mulher vai se tornar uma mulher livre, porque senão seremos escravos até de nós mesmos. Exatamente. E olha, toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento ao Novo
Quando se obedeceu à palavra, o mover de Deus agiu. Então, se nós não obedecermos essa palavra, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, como o mover de Deus vai agir na nossa vida? Por que que as muralhas de Jericó caíram para o impossível? Jesus, Deus, gente, é o melhor físico da face da terra. Josué só obedeceu o comando da palavra. Nós só precisamos obedecer o comando da palavra de Deus, permanecer nela, que é Jesus Cristo, para que as nossas prisões, as muralhas que nós construímos no nosso interior, também possam desabar na nossa vida, para sermos livres em Cristo Jesus. Exatamente. E nós precisamos criar essa cultura do desapego. Nós precisamos sair dessa chamada zona de conforto que muitas vezes a gente se encontra. E muitas vezes, quando a gente está na zona de conforto, a gente não quer mudar. E a palavra de Deus, ela nos questiona, ela nos desafia. Por isso, quando Jesus certa vez disse, né, do discurso do pão da vida, que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, isso escandalizou os judeus. E até os próprios discípulos. Sabia que era uma realidade, carne, carne, sangue, sangue. Sangue, sangue. Não Jesus é falou. um símbolo. E Jesus falou, vocês querem ir embora? Podem ir. Jesus desafiou os discípulos. E Pedrão, Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ô, meu irmão, minha irmã, palavra de vida eterna. A gente não pode brincar, querer só aquilo que nos é agradável. Quando eu era criança, eu tinha que comer comida que eu não gostava. Mas era para o meu bem. Tonieta é mãe, sabe muito bem. Engole essa batata. Coma esse feijão. Então, a palavra de Deus não é só para alegrar o paladar. Ela desce como mel, mas torna depois um fel. Porque ela penetra. É uma faca de 2 gumes, olha. Ela corta, ela penetra. Mas para quê? Para realizar a obra de santificação. Então vamos pedir essa graça hoje. Vamos pedir. Pedir que esta palavra, conhecereis a palavra, a verdade, e ela vai nos libertar. Dai-nos esta graça, Senhor, de sermos homens livres. Você que está aqui no rincão, você que está em casa, peça esta graça. Espírito Santo, venha. Venha em meu auxílio, venha em meu socorro, para me libertar das mentiras que o inimigo plantou em minha vida, para que eu possa hoje ser um homem livre, para que eu possa caminhar, para que eu possa avançar para águas mais profundas, e não tenho medo, e não ter medo de ser sal da terra e luz do mundo. Dá-nos essa graça, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mas eu queria, vem muito forte no meu coração, se coloque na disposição, dizendo ao Senhor, eu quero ser livre de todas as amarras. Eu quero, Senhor, por isso que eu estou aqui crendo piamente na tua ação renovadora, na tua ação poderosa sobre a minha vida. Então, abra suas mãos como alguém que precisa. Se coloque na presença do Senhor, desejoso, desejosa, e cante mais uma vez. É pela graça, pela ação do Espírito, que nós dizemos sim à vontade de Deus para nós, a nossa libertação. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo, canta. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Erga o seu braço e cante, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez, liberta-me, liberta-me, Senhor
Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, restaura-me, restaura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, restaura-me, restaura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E preparando o nosso coração para receber o Senhor Jesus, a verdade, a palavra do Pai, Jesus o Senhor, escondido no véu do sacramento, na Santíssima Eucaristia. Quando Ele chega, a nossa verdade precisa estar na presença dEle exposta. Por isso, meu irmão, minha irmã, não negue a sua verdade, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, mesmo o Senhor sabendo, porque Ele nos conhece, mas nós precisamos ser claros com o Senhor, na nossa verdade, na nossa oração, com o que está passando, com o que está vivendo. Escute agora o barulho do sino, dizendo que Ele está chegando, a libertação, a salvação, a restauração. É Jesus o nosso Senhor, é Jesus o nosso Salvador. Quando Jesus entra, o mal sai, as muralhas desabam, as correntes quebram, com a sua presença gloriosa de Senhor, que reina, que tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Vem, Jesus. Vem, Jesus, entra na nossa vida, na nossa casa agora. Vem, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Nós somos necessitados e dependentes de Ti nesta hora, meu Senhor e meu Deus, meu Salvador. Eu quero estar neste lugar de amor e adoração. Vou me entregar e nada é mais importante do que estar com o meu Rei. Jesus, eu levanto meu olhar, de onde vem o meu socorro. Eu sei, meu socorro é o Senhor, não me deixa vacilar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará. Quem não adorar, quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Jesus, nós te adoramos. E nós sabemos, Senhor, que ao te adorar, o nosso coração ele é curado. Ele vai sendo curado, ele vai sendo libertado. Por isso, Jesus, nesta hora nós queremos apresentar diante da tua luz, da tua presença gloriosa. Penetra na nossa vida, na nossa história, Senhor. penetra, Senhor. Na nossa mente, nas nossas emoções. Penetra, Senhor. Lava, Senhor, a nossa mente, o nosso coração com o teu precioso sangue. De tudo aquilo, Senhor, que é amarra, que é angústia. De tudo aquilo, Senhor, que ainda nos faz prisioneiros, Senhor. Jesus. Cura nesta hora, Senhor, as nossas lembranças dolorosas, sofridas, do nosso passado. Aquilo, Senhor, que ainda é como se fosse uma corrente nos aprisionando, nos puxando para trás. Libera, Senhor, em nosso coração a força para perdoarmos. Perdoar a nossa própria história, perdoar quem passou pela nossa vida e que não foi bom, que deixou marcas dolorosas e sofridas. Jesus, dá-nos a graça para liberarmos o perdão. Meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor nesta hora, porque sozinho com as nossas forças nós não conseguimos mesmo. Nós precisamos da força do Senhor, que nos perdoou e que nós precisamos passar por essa força poderosa para também liberar o perdão a quem nós precisamos perdoar. Meu irmão, minha irmã, não permita que a falta de perdão seja essa grade que te aprisiona, seja essa muralha ou essa corrente no seu pé que te impede de andar. Mas peça força ao Senhor agora nesta hora. Com a tua verdade, apresenta ao Senhor: Senhor, eu preciso liberar o perdão. E dê nome, apresente. O Senhor conhece, mas Ele quer que você diga para Ele. Vai apresentando. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Sentada na capela, colocava até a listinha do nome das pessoas que eu precisava liberar o perdão. E o Senhor foi dando essa graça assim aos poucos, porque eu não podia ficar presa nesta realidade. O Senhor está me mostrando uma mãe ajoelhada, chorando muito diante da televisão. Você precisou acorrentar o seu filho. Ele é dependente de droga. E você, com muita dor no coração, e fazia dias que ele estava fora de casa. E aí, na primeira oportunidade que você teve, foi o caminho que você encontrou. E você chora muito, pede muito perdão a Deus. E o Senhor está ouvindo a tua prece, mãe. O Senhor também está libertando uma pessoa que não conseguia sair de casa. Você sofria de síndrome do pânico. Você, nesse momento, está sendo curada. O Senhor está indo na raiz mesmo desse mal que te aprisionava, esse medo, essa tristeza
essa ansiedade no peito, que te tirava até mesmo de você mesma. Quando você se olhava no espelho e dizia: Senhor, me ajuda. Eu não me vejo, eu não me encontro. Eu era tão forte. E você dizia para o Senhor o que você era. E o Senhor está dizendo: não temas. Você se tornará ainda mais forte do que você era. Não, você não perdeu a batalha. Porque era a sensação que você tinha, minha irmã, que você tinha perdido tudo, que nunca mais você ia voltar a ser a mesma. E o Senhor diz que Ele vem renovando ainda mais as tuas forças, te dando mesmo a coragem, e você vai testemunhar a ação de Deus na sua vida. E aí onde você está, se você ora no Espírito, ora, povo de Deus. Deixa agora o Espírito Santo orar em nós nesta adoração. Permita, o Senhor está te libertando de todas as suas prisões. Até mesmo você que sentia como se só conseguia caminhar até um certo momento. Pois como Antonieta trouxe, como se os seus pés estivessem acorrentados. Era uma corrente longa, mas te limitava. Sensação de limitação que você tinha. Como se você não conseguisse mergulhar em águas mais profundas, ir mais longe. E o Senhor está falando de uma pessoa na sua vida profissional. Era assim que você estava se sentindo. Preso. O Senhor está cortando mesmo, quebrando essa corrente dos teus pés que te impedia de ir mais longe na sua vida profissional. Se coloque na presença de Jesus. Olhe para Ele, fixe o seu olhar nele. É dele que vem a minha e a sua libertação, meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus, fixe o seu olhar nele. Pare de olhar para baixo. Pare de olhar para o seu umbigo. Quem pode te libertar está diante de você. Aquele que te restaura, que te cura. Por isso estenda a sua mão. Estenda mesmo a sua mão diante do Senhor, dizendo: Senhor, minha vida é tua. Eu sou pertença a tu, te entrego, Jesus. Todas as minhas prisões interiores, você que está preso, você que está presa nesse cárcere interior, você que se sente preso, presa, dentro das suas emoções. As suas emoções te conduzem, não Deus. Porque qualquer coisa que venha acontecer no teu dia a dia te coloca nesse lugar de prisão, te deixa suscetível, te deixa muitas vezes paralisada diante dos sofrimentos, das dores. O Senhor está te libertando agora, te curando de toda doença autoimune, provocada também pelas suas emoções, pelo seu estado emocional e psicológico, até mesmo essas coceiras que você tem nas suas costas, nos seus braços, essas dermatites que você tem, provocadas justamente por esse desequilíbrio emocional. O Senhor está te libertando agora. Peça, estenda a sua mão, clame mesmo esta graça nesse momento de libertação, de cura, de restauração que o Senhor está realizando no seu corpo, na sua mente, na sua alma. O Senhor que te liberta desse passado que não te deixava
ser livre nesse presente que você vive. Era como se você vivesse o tempo inteiro desse passado, desses erros que você cometeu e de erros que cometeram contra você. Você que foi abusada, você que foi explorada, até mesmo por pessoas muito importantes para você, mas você não conseguia se libertar dessa dor, dessa angústia. O Senhor está te libertando agora dessa escravidão do passado. Até mesmo você que vivia momentos difíceis de dor, de angústia, pelo mal que você provocou no seu passado, na vida de tantas pessoas. Uma mulher que não conseguia se perdoar, porque você foi causa de uma separação de uma família. E até hoje é difícil para você se perdoar. Você já se confessou, mas até hoje você não consegue superar. Olhe para Jesus. Olhe para Ele, lembre-se. Lembre-se do Pai das Misericórdias, que acolhe o filho pródigo. Peça ao Senhor misericórdia, porque Ele está te libertando de toda essa prisão, de todo esse sentimento de culpa, de todo esse peso que você carregava sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça. O Senhor Ele está libertando uma pessoa que se afastou da igreja, do grupo que participava, está com 1 ano e 6 meses que você não vai para a igreja. Se fechou em si mesma, amargurada por causa da diferença, magoada com todo mundo. Minha irmã, você não vai achar grupo perfeito, porque não existe. O Senhor está tocando teu coração para que você volte e que você deixe cair por terra as correntes dessa amargura e desse rancor que ficou dentro de você por causa das diferenças que acontecem entre nós que vivemos em grupo, em comunidade. Não existe grupo perfeito. É neste embate onde as nossas diferenças, nossos gostos, vai acontecendo a fraternidade, um cedendo, o outro cedendo, liberando o perdão, mas fechar no rancor e na mágoa aprisiona o coração. O Senhor está tocando e libertando o teu coração. Não tenha medo de voltar. Tenha certeza que você voltando, mesmo que as pessoas teve dificuldade com você e você com as pessoas, vão te acolher, vai te abraçar. E neste perdão é que vai acontecer o melhor da graça que o Senhor tem para derramar sobre você. Mas volte, porque o Senhor está esperando você. O Senhor está libertando um homem que retorna para casa, que retorna para os braços do Senhor. O Senhor te liberta desse sentimento de culpa que você trazia diante de tantos erros cometidos, especialmente na sua vida profissional, diante daquilo que você tirou dos que mais precisavam, das facilidades que você teve, mas que agora você tem consciência e o Senhor te liberta desse peso, do pecado. O Senhor te faz ter um coração contrito, rendido diante dEle. E esse sentimento que o Senhor coloca muito forte no meu coração, que a libertação está vindo a muitos corações, através desse sentimento que você traz, de se colocar aos pés do Senhor, pedindo perdão. Uma contrição muito grande em muitos corações que estão aqui na Canção Nova, mas também que estão nos acompanhando pela internet, pela TV, que estão aqui no Brasil e além Brasil, um sentimento de contrição
O Senhor diz que a libertação está acontecendo agora, nessa contrição, nesse arrependimento Eu creio. de tantos males que você cometeu Amém. contra pessoas, mas também contra si mesmo. O Senhor agora te liberta nessa contrição. E vamos pedir que o Senhor mande o seu Espírito sobre nós e que Ele nos ajude com essa canção. E a gente vai pedir que o Senhor envie o seu Espírito para que transforme o meu e o seu coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Peça a graça de Deus agora. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, canta. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Pede, Jesus, manda o teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ó Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração. Toca, Senhor, a imagem que o Senhor me dá é de um coração que uma parte dele está endurecida, como se tivesse necrosado, endurecido mesmo, de fato, por causa desse rancor, essa mágoa, essa falta de perdão. Deixa agora as águas purificadoras do Espírito Santo de Deus banhar o teu coração, bater nessa pedra, amolecer essa pedra. Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre este coração que está com uma parte endurecida. Sopra para dar vida a esse coração, para esse coração bater 100%, e derrama a graça, a força, para que esse coração perdoe, renuncie a todo sentimento de rancor, a toda mágoa. Vai falando assim: Jesus, em teu nome eu renuncio a todo rancor, a toda mágoa, Jesus, no meu coração. Eu não quero vestígios, Senhor, Eu não quero vestígios, de Senhor, rancor nem de mágoa no meu coração, porque eu creio na tua palavra, na tua pessoa, eu creio na tua verdade, na tua verdade, e em nome da tua e em nome da tua palavra,
palavra, tua verdade, da eu já tua proclamo verdade. e declaro a Eu já minha proclamo e libertação. declaro a minha libertação. Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. Declara essa verdade. Eu sou livre Eu em nome sou de livre Jesus. em nome de Jesus. Eu sou livre em nome de Eu Jesus. sou livre A minha em nome casa é de livre em Jesus. nome de A Jesus. minha casa é A minha livre família é livre em nome de Jesus. A minha de família é Jesus. livre E na presença em de nome Jesus, de Jesus. eu declaro. E na presença de Porque Jesus eu declaro. creio Porque na eu sua creio. pessoa, na sua palavra. Eu creio na sua pessoa, na que sua palavra. Eu sou livre. E eu sou livre. E a partir de agora farei e lutarei para o A partir bem. de agora eu lutarei. Para o bem. Para o bem, escolher o bem. para Para escolher fazer o bem. para fazer o bem. Lutarei, Senhor. Lutarei, Senhor. E vou renunciar todos os dias E vou o renunciar vício todos do os dias, mal, o o vício vício da ruindade. O vício da Vou ruindade. renunciar Eu na minha renuncio, vida. Jesus, pelo poder do teu nome, Eu Jesus. renuncio. Eu renuncio, Levante a Senhor. sua mão direita e reze assim com o Padre, com a igreja. Diante de Jesus sacramentado, que tem o poder de nos libertar de toda forma de escravidão, você vai rezar assim: eu renuncio Eu renuncio todo espírito maligno Todo espírito maligno que me leva que me leva a viver a viver esta escravidão esta escravidão no pecado. no pecado. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu clamo eu clamo o sangue precioso o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. sobre a vida da minha família. E em nome de Jesus, E em nome de Jesus, eu renuncio eu renuncio toda forma de escravidão toda forma de que escravidão me aprisionou que me aprisionou durante todo este tempo. durante todo este tempo. E hoje eu declaro, E hoje eu declaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sou que sou uma pessoa livre. uma pessoa livre. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre nós água do amor, a água do Espírito de Deus, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E aqueles que desejam essa transformação, essa libertação, o Senhor tocou o seu coração para que você procurasse a confissão. Não hesite, não tenha vergonha, não tenha medo de buscar Jesus na confissão. É um momento de grande libertação nas nossas vidas, especialmente aquelas pessoas que não confessam há muitos anos. Não é somente há mais de ano, nem meses, mas tem pessoas que estão sendo tocadas que há muitos anos não se confessavam. É o sacramento da cura. Amém. A cura interior começa com uma boa confissão. Amém.
tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos agora para receber a bênção. Você que está aqui no rincão, que está nos acompanhando, se pudesse ajoelhar ou inclinar a sua cabeça e em silêncio, acolha essa bênção do Senhor na sua vida, na sua casa. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Aplauda Jesus e cante. Jesus.